agora iniciar a sessão da Reportologia Gestão Baseada em Evidências. E para compor a mesa, gostaria de chamar ao palco e dar as boas-vindas a Cristiane Holanda, gerente de gestão social na Nexa Resources. Querida Frineia Rezende, diretora executiva na The Nature Conservancy Brasil. Jonathan Gottfried, gerente de relações institucionais no Renova BR, que participa substituindo Patrícia Aldi, diretora executiva do Renova, que infelizmente não pôde estar conosco. E como moderadora, Emanuele Moraes, gerente de Cidadania e Sustentabilidade no Instituto Sicoob. Manu, agora é com você. Bom, boa tarde, pessoal. Todo mundo aí tomou um cafezinho, né? Dá uma animada agora para fecharmos essa última parte do nosso fórum com chave de ouro. Bom, começar me apresentando. Eu sou Emanuele, gerente de Cidadania e Sustentabilidade do Instituto Sicoob. O Sicoob é um sistema de cooperativas de crédito do Brasil. E nós atuamos, então, por meio do Instituto Sicoob, com investimento social, né, filantropia estratégica atrelada ao nosso negócio. Nosso painel aqui, para falar um pouquinho do avanço, né, dos processos avaliativos, saindo da reportologia para uma gestão baseada em evidências. Eu estava brincando aqui com os nossos painelistas, que no painel anterior foram feitas importantes provocações, né? Acho que foram colocadas aqui dores reais, legítimas, que nos fazem também pensar e talvez trazer alguns contrapontos aí para esta discussão. Acho que desconstruíram um pouco os processos avaliativos e a gente está com a missão aqui de reconstruir com um olhar de experiências positivas também que nós temos tido nesses processos dentro das nossas organizações. O fato é que a visão por resultados, né, meramente por resultados, de forma fria, isolada, de fato não faz sentido, quando muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente fala de impacto social, estamos falando de aspectos intangíveis, né, aquilo que não se pode palpar no primeiro momento. Mas, pela nossa experiência aí com processos avaliativos, temos visto que a construção de uma gestão baseada em evidências, que traz flexibilidade, né, no olhar para se chegar em avaliações que demonstrem o impacto gerado e que nos permita até uma tomada de decisão estratégica, focada para direcionamento de recursos, seja para institutos e fundações empresariais ou até mesmo para apoio a organizações da sociedade civil fora, né, do universo empresarial, eles são muito importantes também. Porque quando a gente fala do investimento social, a gente está falando de uma cadeia de stakeholders envolvidos e que a gente precisa ter também uma linguagem adequada para lidar com cada um deles, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre essas questões, sobre a nossa experiência. E eu vou começar, então, convidando o Jonathan, que vai falar um pouquinho da experiência da Renova BR, né, Jonathan? Que é uma organização que nasceu baseada em alguns dados, olhando um pouco para essa visão de gestão, né, de dados, e que traz uma experiência interessante para nós. Então, conta um pouquinho para a gente. Muito obrigado, Emanuele. Boa tarde, meu nome é Jonathan, sou um homem branco, tenho 1,38 m, estou usando um blazer e uma calça preta e uma camisa branca. Agradeço ao IDS pelo convite. Bom, vou começar então apresentando muito brevemente quem é o Renova. Nós somos uma escola de formação política que nós queremos qualificar novas lideranças para aperfeiçoar a democracia e a gestão pública brasileira. Fomos fundados em 2017 com esse objetivo e agora no mês que vem vamos completar 6 anos de atuação. Nesses 6 anos nós temos aí 2.072 pessoas formadas, das quais 178 ocupam mandatos, de vereadores a senador, e outras 470 que ocupam cargos de liderança na gestão pública. Então, ao total, nós falamos que nós temos 33% da nossa rede
que está atuando na vida pública e, consequentemente, transformando a vida de brasileiros e brasileiras. Nas eleições municipais do ano que vem, nós estamos muito entusiasmados, porque nós vamos ter a maior turma de lideranças da nossa história. Para começar a nossa conversa, Manoel, eu acho que, falando sobre o tema do nosso fórum, eu poderia destacar sobre o papel ousadíssimo do Renova de querer ocupar esse lugar de oxigenar a classe política brasileira através da qualificação de novas pessoas. Mas hoje eu quero destacar um outro aspecto dessa ousadia, que é justamente o que você mencionou, que desde o dia zero, o Renova tem dados e evidências como um de seus valores norteantes. Quando a gente olha uma perspectiva histórica, em 2018, a nossa primeira turma de formação, nós estávamos num momento em que a gente fazia o processo seletivo por formulários, as análises eram por planilhas, de uma forma ainda muito embrionária. Em 2020, nós temos um desafio de escalar o número de lideranças que nós queremos formar. Nós passamos de 133 em 2018 para 1.850 pessoas formadas em 2020. E isso exige com que a gente tenha que desenvolver padrões e tecnologias próprias para abrigar essa quantidade de pessoas. Então, a gente passa a fazer o processo de seleção por um site próprio, até que este ano, em 2023, nós hoje temos um time de dados super qualificado, composto por 3 pessoas responsáveis pela arquitetura de tecnologia e de dados da nossa formação, de tal modo que o processo seletivo do Renova hoje é realizado integralmente pelo WhatsApp, que é a rede social mais popular do nosso país. Qual que é a relevância da gente poder estar aperfeiçoando as plataformas de seleção e formação? Isso nos ajuda, por um lado, para que a gente possa facilitar a gestão interna dessas informações, mas, por outro lado, a gente também está buscando facilitar a experiência de quem são os nossos clientes, que, no caso, são os nossos alunos. E isso só é possível pela arquitetura de tecnologia de dados robusta que a nossa instituição conta hoje. Falando por uma outra perspectiva, quando a gente fala dos dados públicos de campanha no Brasil, é importante a gente reconhecer que nós somos privilegiados de ter uma instituição como o TSE, que há décadas coleta e disponibiliza tais dados publicamente. Então, o nosso desafio está em como usar esses dados para treinar novas pessoas para a política. Não à toa, o Renova ele faz parte do Observatório de Transparência Eleitoral do TSE. Então, dada a complexidade da lógica eleitoral brasileira, como que nós conseguimos avaliar a nossa atuação para buscar caminhos e entender qual que é o trabalho realizado não apenas no final do processo, mas senão ao longo de todo ele. E aí, hoje em dia, no Renova, nós conseguimos ter uma ótica de entender que, para além do resultado eleitoral, nós passamos a fazer uma avaliação qualitativa, que a gente consegue entender, primeiro, mapeando quais são as características dos ciclos eleitorais, fazemos pesquisas mensalmente qualitativas com os nossos alunos. Nós temos uma parceria com algumas instituições de pesquisas do nosso país, como, por exemplo, a Quest, que nos ajudam a dar esses insumos. E agora nós adicionamos uma nova camada, que é a nossa avaliação SROI, que fizemos em parceria com o IDES. Para amarrar essa primeira fala, eu acho que a gente precisa entender que a evolução do mundo de dados como um todo, globalmente, ela nos coloca com um desafio de entender que essa base de informações ela será a cada ano mais volumosa. E, portanto, o nosso papel é entender como a gente consegue utilizar dessas informações para que a gente consiga tomar melhores decisões. Obrigada, Jonathan. Vamos aplaudir aqui a fala do Jonathan, que traz aí um relato importante, a respeito da gestão baseada em evidências e que evoluiu. A gente percebe que existem diferentes formas, dentro desse processo avaliativo para se medir
e que isso vai acontecendo de forma evolutiva e conforme o time de cada organização, né, o momento de cada uma. E a gente vai ouvir, então, agora a Frinéia, da The Nature, que vai falar um pouquinho dessa experiência e como você também enxerga, Frinéia, essas oportunidades, né, como foi para vocês a implementação de processos avaliativos, o quão ousado também isso é dentro da gestão de vocês. Obrigada. Boa tarde. Bom, vou fazer primeiro a autodescrição. Então, eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho os cabelos longos, provavelmente agora meio desgrenhados, por causa do horário, mas sou uma mulher parda, com muito orgulho, aliás. E, então, respondendo a sua pergunta, bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da TNC rapidamente. The Nature Conservancy é uma entidade que atua no Brasil há 35 anos. Talvez a grande parte de vocês não a conheça, porque é uma instituição que, historicamente, trabalhou muito low profile, né? Mas, globalmente, nós temos 5.000 pessoas na organização, e dessas quase 5.000 pessoas, quase 500 são cientistas. Isso significa, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um time de 20 cientistas. Isso significa que a tomada de decisão, desde sempre esteve atrelada a evidências. Então, para eu ter evidências, é óbvio que eu necessito ter metodologias claras que vão levar a levantamento de informações, levantamento de indicadores, para ajudar a gente a definir o caminho que a gente deve seguir no médio e no longo prazo, né? Além do curto prazo, obviamente, mas principalmente olhando para médio e para longo prazo. Então, nós desenvolvemos nos últimos anos um grupo interno só para trabalhar com monitoramento e avaliação. Então, toda a tomada de decisão hoje, de todas as iniciativas que a gente tem, obviamente, todas elas são pautadas nos resultados que a gente tem dessa estrutura de monitoramento. Uma coisa interessante que a gente estava ouvindo no painel anterior, que a gente estava discutindo, é essa angústia, né, do caminho que a gente está tomando, se a gente realmente está chegando nos resultados ou no impacto que a gente deseja. E eu acho que essa separação do que é resultado e o que é impacto é importante. E é por isso que na TNC a gente vem dando tanto foco nesse cenário. Então, toda a nossa estrutura hoje é pautada no que a gente chama de teoria da mudança. A TNC atua em 3 grandes biomas, com estratégias distintas focadas em restauração, que está atrelada a combate a mudanças climáticas, com água doce, para garantir, obviamente, disponibilidade hídrica e combater a insegurança hídrica, com certeza, e na agenda de povos indígenas e comunidades tradicionais, e aí a gente trabalha na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. Para além disso, a gente tem agendas também de bioeconomia. Mas aí, quando a gente olha, por exemplo, né, pegar aqui o exemplo do nosso colega, quando eu olho para uma legislação, para uma lei, eu estou falando de um resultado. A aplicação da lei vai trazer o que a gente chama de impacto. Eu acho que é a mesma lógica. Então, toda a nossa teoria da mudança é voltada para o impacto, mas é muito difícil a gente medir o impacto lá no final. Agora, como é que a gente toma a decisão se a gente está indo para o lugar certo ou não? A gente parte das premissas, mas nem sempre as premissas estão certas. Isso serve para todo mundo, não só para The Nature Conservancy. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura forte de monitoramento e avaliação, com uma base de dados forte e, principalmente, com uma linha de base muito bem estabelecida, fica menos difícil você se pautar naqueles dados para tomar a decisão sobre o que você está fazendo está indo para o lugar certo ou não. Se aqueles resultados intermediários estão te ajudando ou não a chegar no impacto que você deseja. Então, eu sou muito... me apego muito nessa questão do embasamento científico, para a gente, de fato, ter a tomada de decisão pautada em evidências, porque senão a gente fica sempre na questão do achismo. A gente teve, durante muitos anos, muitas pessoas tomando decisão, principalmente do ponto de vista ambiental, né, investimentos para a área ambiental, não necessariamente pautada no que a gente tinha de dados ou informação científicas. E aí a gente tem o cenário que a gente tem hoje. Então, como é que a gente reverte, inclusive, um cenário de crise? A gente só vai conseguir fazer isso se a gente, de fato, se pautar em evidências, mas, principalmente, monitorar as iniciativas que a gente faz, os investimentos que a gente faz. E aí, sim, eu acredito que a gente tenha
um resultado mais profícuo do que prolixo, né? Obrigada, Frineia. Excelente. Conectando com a tua fala, a nossa experiência no Instituto Sicoob é muito parecida do ponto de vista de ganho nesse processo de aprendizagem, né? Porque o resultado final da avaliação, ele não necessariamente é o foco principal. Todo o processo de construção, ele traz uma força muito grande porque a gente está fazendo na prática, né? No nosso caso, além da teoria da mudança, quando a gente trabalhou ali a relação de causalidade, porque às vezes a gente cria, né, como foi dito no painel anterior, relações que são da nossa cabeça, né? Mas quando a gente vai lá com metodologias, práticas, cientificamente comprovadas, para dizer realmente essa questão ligada a essa trouxe este resultado, nos traz segurança para que a gente possa ousar, né? Porque às vezes é até difícil ousar, porque a gente está inseguro com o que a gente está fazendo. Então, o processo avaliativo ele traz muito isso também do ponto de vista de gestão. E aí nós queremos te ouvir, Cris, né, da tua experiência na Nexa. Conta para a gente um pouquinho. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cristiane Holanda, uma mulher branca de 1,72 m. Estou vestida com uma camisa azul e uma calça preta. A Nexa é uma mineradora de cobre, zinco e chumbo. Estamos presentes no Brasil e no Peru, temos mais de 60 anos de história. Eu sou responsável pela área social no Brasil. No Brasil, nós temos 5 operações, são 4 em Minas Gerais e uma operação no Mato Grosso, numa região remota chamada Aripuanã. Falar de reportar dados e evidências é um desafio muito grande quando se trata de investimento social privado. Porque, do lado de cá, como empresa, a gente precisa prestar contas para o acionista, para o grande investidor numa empresa. E, do lado de lá, você tem as comunidades, você tem o impacto social que se pretende gerar, que se espera gerar. Então, no nosso caso, na Nexa, desde sempre, nós construímos uma estratégia de atuação social com a comunidade e não para a comunidade. Desde o início, a gente promoveu diálogos com as comunidades das nossas áreas de influência e, principalmente, com os stakeholders internos e externos. Nós dialogamos, fizemos vários momentos de diálogos com gestão pública, com escolas, com lideranças comunitárias, com a empresa, com o funcionário, que o funcionário também é comunidade, para ouvir as demandas, para acolher o que é prioridade para as pessoas. E construir uma estratégia de atuação social pautada no diálogo é ter mais chance de acertar. A probabilidade de acerto é muito maior. Então, eu estou na Nexa há 7 anos, e a gente vem trabalhando nesse sentido e vem desenvolvendo com as comunidades projetos sociais. Então, de forma nenhuma, nós impusemos projetos. A comunidade nos ajudou a construir alguns projetos. E esses projetos, hoje, inclusive o nome do projeto é dado pela comunidade. Esse projeto, muitas vezes, faz com que a comunidade se sinta parte da empresa, parte do processo. Agora, mais do que isso, pensar em avaliar o projeto, pensar em evidência, é você continuar esse processo de ouvir as comunidades. Não é possível pensar em transformação social ou boa aplicação, boa governança do investimento social, se você não estiver atento às mudanças do mundo, se você não estiver atento às mudanças sociais. Então, para nós, na Nexa, ouvir as comunidades é algo que está na nossa rotina. O tempo todo a gente faz. E a gente passou por um processo de construção do que nós chamamos de plano de desenvolvimento local, que é um planejamento junto com a gestão pública, junto com os territórios. E não é um planejamento da Nexa, é um planejamento do território. E aí, a partir desse planejamento, a empresa fez o investimento social privado.
para além disso, a gente chegou num momento de executar este planejamento e agora a gente começa a avaliar todo esse investimento, todo esse projeto. Então, do ano passado para cá, a gente vem num movimento de avaliar o nosso impacto lá nas comunidades e, mais do que isso, medir e monetizar. Porque, de novo, né, eu, como empresa aqui, eu até conversei com alguns colegas mais cedo, a gente está no meio de um caminho de ouvir as demandas e ajudar a pensar em soluções e, do outro lado, dialogar dentro da empresa e traduzir para os investidores, traduzir para o acionista esse impacto social. A gente não faz isso sem evidência. Não tem como fazer isso. Não tem como eu avaliar ou eu conseguir investimento social ou eu conseguir aumentar o meu impacto social se eu não evidenciar a minha prática, se eu não evidenciar esse impacto lá na ponta. É um desafio. Alguém mais cedo falou sobre o S do ESG. É muito difícil olhar para esse tema dentro do ESG, porque você não tem métricas, você não tem premissas definidas, inclusive pelo mercado. O que você tem são grandes temas. E aí, como é que a gente constrói, nós que estamos nas pontas, nós que estamos trabalhando no social, essas premissas? Como é que a gente mostra para o mercado, para o acionista, para o investidor, quais são as premissas da área social? Qual é o impacto e o legado que se espera gerar na área social? Então, acho que temos todos nós aqui o desafio de traduzir isso para o mercado, para o investidor. Porque são linguagens distintas. São linguagens que muitas vezes não se comunicam por isso. Porque a gente, infelizmente, são formas diferentes de pensar. Mas eu acho que todos nós devemos caminhar no sentido de traduzir o trabalho e o impacto social para o investimento, para aumentar esse impacto e para multiplicar esse investimento cada vez mais. Obrigada, Cris. A agenda ESG, como foi dito mais cedo, né, por alguns painelistas aqui, o Cohen falou sobre isso no vídeo que foi passado, ela traz um desafio para as organizações de forma geral, sobretudo para o mercado, que, para além de medir risco e resultado, retorno, medir também impacto, né? E eu quero trazer uma reflexão a respeito disso, porque no investimento social, na filantropia estratégica, a gente já vem falando de mensuração de impacto há muito tempo, né? Isso é um desafio que não é novo para nós. A gente vem discutindo sobre isso, vem avançando com metodologias, com práticas, enfim, que nos trazem a esses cases apresentados hoje. E o que eu percebo? Que para nós, da filantropia, mais cedo foi feita até uma pergunta sobre estarmos perdendo espaço, né? Entendo que, pelo contrário, como já foi dito, eu acho que a gente começa a sair nos negócios da periferia, né, para o centro, para estar ali junto, de fato, na discussão, né, do DNA dos negócios. Pelo menos com a gente é isso que tem acontecido, né? Quando eu brinco que a gente, há um tempo atrás, a gente tinha 10 minutos no final da reunião do conselho, quando todo mundo já estava cansado, para ir falar de investimento social, né, de filantropia. E hoje nós temos sido chamados para discussões estratégicas para a construção de uma agenda de sustentabilidade, o que me faz pensar que nós temos aqui uma grande oportunidade, por meio do que a filantropia já construiu, de trazer inteligência social para o negócio, né? Baseado em dados, baseado em evidências, baseado nessa visão de entender que, para medir impacto, temos aspectos aí intangíveis que precisam ser observados, né? E que, enfim, a gente precisa convergir todas essas expertises para chegar, de fato, no que o ESG espera. E aí, Friné, eu quero ouvir de você, que está aí trabalhando com a pauta ambiental, climática, né? Como que você enxerga? Existe oportunidade nisso? Porque a gente, no mercado das instituições financeiras, aí, estamos, né, a todo vapor, correndo atrás de avaliar impacto de operação, enfim. E como que vocês têm atuado com isso? Qual a tua visão sobre esse viés de oportunidade? A gente vem atuando muito nessa questão de tentar mensurar esses impactos de fato. Eu só queria até fazer uma reflexão antes de ir direto para a sua pergunta,
porque eu trabalhei muitos anos com essa questão de relatoria, inclusive no setor privado, né? E eu lembro de uma época que uma das principais críticas que a gente tinha em relação aos relatórios, inclusive, é que para produzir o relatório ficava mais caro, comparando o recurso investido na produção do relatório e o investimento que tinha sido feito nos projetos socioambientais. De lá para cá, alguma coisa mudou, mas não muito ainda. A gente tem que avançar muito ainda nessa questão de qual é o recurso financeiro disponibilizado para o investimento socioambiental e o que, de fato, a gente está disponibilizando para comunicar o que a gente fez, né? Quando a gente olha para essa agenda de sustentabilidade ESG. Então, tem outro item importante em relação a essa questão do impacto, da mensuração do impacto, tanto das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade em relação às empresas, mas principalmente a dependência, que é um tema que poucas empresas olham. A gente precisa olhar para aquilo que, de fato, a sociedade tem sido impactada, que é a concorrência por recursos naturais. Então, quando a gente olha para o impacto que a gente tem em futuro, alguns presentes já, e futuro, principalmente, em relação às mudanças climáticas e à escassez de recursos, o que isso vai significar do ponto de vista de investimento social privado, tanto das próprias empresas, quanto da sociedade, dos filântropos, e etc. Então, a gente está num cenário de escassez que precisa ser revertido. E se a gente tiver, então, esse estabelecimento claro de quais são os impactos que a gente quer provocar, os positivos, na verdade, né? Estou aqui falando de impacto negativo e positivo. Quando a gente fala desses impactos positivos, que as pessoas gostam de chamar de outcome, como é que eu vou mensurar, de fato? Quais são os resultados intermediários que vão me levar a fazer essa mensuração e me ajudar, de novo, né? Eu estou meio que repetindo a primeira fala, que vão me ajudar a tomar a decisão do investimento que eu estou fazendo hoje. Essa criticidade que a gente está vivendo hoje é a grande oportunidade que a gente tem para mudar, de fato, esse cenário. De novo, né? A gente estava falando mais cedo de representatividade aqui. Quando a gente olha para essa questão de representatividade, traz um pouco do que a Cristiane estava falando, quem a gente está trazendo na mesa para tomar a decisão e está contribuindo para olhar para o que, de fato, está acontecendo em cada um desses territórios. Tem uma coisa importante que é salvaguarda. Eu não ouvi ninguém aqui hoje falando de salvaguarda, eu não vi esse termo uma única vez. E esse é um tema importante. Quando eu olho para todo esse cenário, quais são os direitos que eu estou ajudando a garantir quando eu estou trabalhando com investimento social ou com investimento social socioambiental, privado ou não? Se eu quero, de fato, promover impacto positivo para a sociedade, eu tenho que garantir também, por exemplo, justiça climática. Se eu estou olhando, por exemplo, para uma questão de crise hídrica ou de falta de alimento, que está relacionado, obviamente, à insegurança alimentar, eu tenho que olhar para a questão climática. E como que a gente está conectando, fazendo pontes entre todos esses temas? Eu não posso me esquivar de falar, por exemplo, da questão indígena, aproveitando que a Braulina estava aqui, fez uma fala super importante. E a gente tem que lembrar que as pessoas vulneráveis, hoje, são as que estão sofrendo, em primeiro grau e numa primeira instância, todos os efeitos de mudanças climáticas. E como que a gente, então, está trazendo todo esse recurso financeiro existente? Porque a gente sempre ouve, dinheiro existe, a gente não tem projeto bom. Será que a gente não tem projeto bom ou a gente está precisando evoluir na maneira como também a gente comunica o que a gente está fazendo? E aí é outra discussão, voltando naquilo. Quando a gente fala do impacto e essa clareza do que é impacto, e que não necessariamente eu consigo mensurar impacto, mas eu consigo mensurar os resultados alcançados que levarão ao impacto. A gente precisa estabelecer melhor esses padrões. Quais são esses resultados que levarão ao impacto? Porque isso vai facilitar a comunicação e a possibilidade de encontrar recurso financeiro para chegar nesses resultados que levarão, então, a esses impactos positivos que eu estou buscando no futuro. Obrigada. Falando, então, em comunicação, pegando um pouquinho o gancho aí do que a Frineia trouxe, vou perguntar para você, Jonathan, você falou do SROI, né, do processo que vocês implementaram. O que você enxerga de ganhos, né? Teve algum ganho de ativo em comunicação a partir desse processo de avaliação e que traz aí impactos importantes, retorno para vocês?
Obrigado. Acho que muito conecto também com a fala da Frinéia e também da Cris sobre a tradução do que é produzido para ser comunicado para os nossos stakeholders. Acho que o SROI é um desses meios que a gente tem encontrado e desenvolvido. E aqui só fazer o agradecimento ao IDES, em nome do Daniel, da Isadora, que nos acompanharam em um processo de quase 1 ano de produção dessa pesquisa. Acho que quando a gente pensa, no caso do SROI específico, né, existe um indicador final que é alcançado, mas para muito além desse indicador, você tem todo um processo no qual você ganha uma série de informações, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, que elas são as informações que demonstram a riqueza de um processo de avaliação. Porque são essas informações que vão servir de insumo para a gente poder estar construindo o próximo produto cada vez melhor. E aqui, eu acho que pensando nessa tradução e nesses ativos de comunicação que você falou, eu quero tangibilizar um pouco, trazendo 3 exemplos diferentes de como que a gente tem buscado criar esses produtos que, de fato, demonstrem a riqueza dos trabalhos das organizações sociais. O primeiro deles, e aí falando um pouco de um público de stakeholders estratégicos, apoiadores e parceiros, o nosso desafio era como que a gente conseguia acompanhar e também demonstrar as ações das lideranças eleitas do Renova e também daquelas que ocupam cargos de liderança na gestão pública. E aí nós estamos agora num processo de produzir um produto mensal, que nós chamamos de Renovação em Foco, no qual nós avaliamos todas essas lideranças de uma maneira qualitativa, demonstrando quais são os trabalhos que essas pessoas estão executando nos diversos cargos ao redor do nosso país. E aí, conseguindo traduzir isso de uma maneira que a gente entende que o debate político hoje, você tem uma série de acessos de informações, que alguns deles não são acessos de informações de qualidade, que você possa estar comunicando os trabalhos que sim são de qualidade que existem no nosso Brasil. O segundo exemplo que eu queria trazer é um produto que nós fizemos em 2021, chamado Distritão, que é um dashboard que nós construímos internamente para poder tentar mensurar como seriam os resultados eleitorais de 2018, caso o modelo do voto distrital, do distritão que estava em pauta à época, tivesse sido implementado. E esse modelo que nós fizemos internamente teve 2 achados muito importantes. O primeiro, ele mostrou que, caso tivesse sido implementado, a gente teria somente os partidos majoritários com representatividade no Congresso Nacional. E o segundo, que a maioria dos nossos deputados federais seriam homens brancos de classe média alta de mais de 50 anos. E esse produto chamou tanta atenção do que ele demonstrou de evidências, que ele foi fruto e apareceu na mídia, e nós fizemos esse produto para poder orientar os nossos alunos internamente, e acabou transbordando. E o terceiro exemplo, que particularmente eu acho que é o mais interessante, como que a gente consegue, dentro desse emaranhado de informações que nós temos, poder auxiliar os nossos alunos dentro do seu processo de formação. E nós construímos, então, o BAR, que é o Boletim Acadêmico Recorrente, que é uma informação que os nossos alunos recebem mensalmente, que tem 3 principais indicadores. Um indicador de competitividade, que é um indicador interno da instituição, que nós conseguimos demonstrar quais são as alavancas de sucesso de uma boa candidatura. Um segundo indicador, que é um indicador de mensuração de redes sociais, também conhecido como INPD, o Índice de Popularidade. E o terceiro indicador é o próprio desempenho acadêmico desses alunos. Então, mensalmente, eles recebem essas informações para entender, comparado com o restante da turma, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar. E aí eu acho que são 3 formas que a gente consegue entender como utilizar essas informações para os diferentes públicos e comunicar eles de uma maneira objetiva, de uma forma que seja visualmente agradável, que sejam com informações de qualidade e que, de novo, ajude a cada um desses públicos, sejam eles stakeholders estratégicos, sejam eles a imprensa, sejam eles nossos próprios alunos, a que eles possam estar conseguindo tomar melhores decisões. Obrigada, Jonathan. Eu vou fechar o meu ciclo de perguntas aqui com uma pergunta para a Cris e depois vou abrir para que vocês possam perguntar, porque a gente ainda tem um tempinho aqui para o fechamento do painel. Cris, com relação à tomada de decisões, a partir do momento que vocês decidiram implementar processos avaliativos e olhar para uma gestão baseada em evidências,
houve alguma mudança nesse processo de tomada de decisões, no diálogo com os stakeholders, né? Como você percebe que os processos aí de monitoramento, de avaliação impactaram nesse sentido? Eu vejo várias evoluções assim, né, com diversos stakeholders, porque quando a gente demonstra, né, a evolução no IDEB para um município, por exemplo, que a gente trabalha em um projeto de educação, o diálogo muda, né? Eles entendem a importância do projeto, por mais difícil que às vezes seja aplicar o projeto. Quando você demonstra indicadores internos dentro da organização, de evolução na renda, evolução na maturidade, às vezes, de um grupo de stakeholders, para a empregabilidade, isso tem um peso. E hoje, na Nexa, eu vejo que a gente vem criando essa cultura avaliativa e isso impacta diretamente, ano a ano, na empresa, principalmente no nosso investimento social. Então, diferente, acho que, de outras empresas e mesmo do passado, a gente sabe que quando a empresa vive um processo de mudança, de reestruturação, a área social é fortemente impactada. E claro que a gente sempre sofre impacto, como todas as outras áreas. Mas o que eu vejo hoje? Eu vejo valor. Eu vejo que a empresa vê valor na área, vê valor no tema social. Então, fazer essa gestão baseada nas evidências, mostrar isso a todo momento, para dentro e para fora, gera valor. E é o valor compartilhado. É um valor que não é meu, não é da Cris, não é da área só. É um valor da empresa. É como a empresa quer ser vista e percebida para fora. Então, não tem jeito. Eu acho que, se você não tiver esse olhar para o monitoramento, para a avaliação, você não muda enquanto empresa. E na Nexa, o ano passado, a gente reviu o nosso propósito enquanto empresa como uma mineração que muda com o mundo. E esse é o nosso objetivo. A gente precisa mudar com o mundo. A gente precisa ousar. E ousar é ir além do que a gente já faz. A Nexa hoje investe em geração de renda, em educação, em água, porque nós somos uma mineradora. E a mineradora, no seu processo produtivo, ela consome muita água. Então, como é que a gente devolve isso para a sociedade? Como é que a gente investe isso de volta? Com muita felicidade, esse ano, nós, na Nexa, tivemos um projeto reconhecido pela ONU, e um projeto de água, e um projeto onde a gente, junto às áreas rurais, a gente cerca a nascente, protege a nascente, educa produtor rural, leva a mesma informação de educação para as escolas, porque não adianta só eu cercar a nascente. Eu vou virar as costas e o produtor rural vai tirar a cerca porque ele precisa que o gado dele beba água naquela nascente. Então, ele nem entende por que cerca a nascente. Cerca para proteger, mas você está tirando a minha área. Então, a gente precisa, cada vez mais, fazer projetos em rede, envolvendo, seja o stakeholder direto, que seja um produtor rural, mas que tenha uma conexão com a escola, que tenha uma conexão com mulheres. A gente precisa abrir espaço para esse diálogo conjunto. Discutir uma agenda positiva, uma agenda de impacto nos territórios, é extremamente desafiador, porque são muitos interesses. Todos querem prioridade, todos querem ganhar algum recurso de alguma forma, serem beneficiados de alguma forma. E como é que você pensa isso junto? Como é que você pensa em projetos em rede? Eu acho que todos nós temos um desafio de sair um pouco da nossa temática, do que a gente defende, e pensar de forma multidisciplinar. E pensar de forma de que, como é que eu faço um projeto socioambiental? Eu discuto muito isso com a minha equipe, porque nós somos uma equipe social. Mas como é que eu trago outros stakeholders, outros atores do RH, da empresa, do meio ambiente, para pensar num projeto que fale de todos esses temas? Porque é isso, eu acho que a chance, a probabilidade de dar certo, de ser mais efetivo, é sendo um projeto multidisciplinar. É sendo um projeto que vai envolver vários temas.
E pensar na evidência disso, e pensar na forma como a gente vai mensurar isso, significa pensar no sucesso do projeto. Então, é difícil, é complexo, não é uma missão fácil, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A gente precisa pensar nas várias formas de reportar e de ouvir e de ter evidências disso. Porque, senão, a gente não consegue avançar e não consegue, inclusive, novos parceiros. Então, o desafio é, cada vez mais, a gente se abrir para novos temas, novas opiniões e dialogar e construir juntos. Eu acho que essa construção coletiva nos leva a ter sucesso, seja em qualquer área, seja em qualquer projeto, em qualquer organização. Excelente. Os processos avaliativos, eles permitem muito esses espaços de diálogo, né? Creio que todos vocês passaram por isso. A gente, no Instituto Sicoob, vivenciou, nós estamos indo para o terceiro processo avaliativo de uma das nossas metodologias e todo momento, né, existe espaço de diálogo com os stakeholders, diretos e indiretos, para que a gente chegue, de fato, aí nas evidências que precisamos. Vamos abrir, então, para a nossa plateia agora, fazer perguntas para os nossos painelistas. Temos alguém que gostaria de perguntar? Esse é o momento. Temos uma pergunta ali. Obrigado, pessoal. Hugo, da Liga Solidária, mas também sou pesquisador de investimento social privado e colaborações. Ainda que a gestão se baseie em evidência, não é verdade que a tomada de decisão se baseie em evidências, né? Pode influenciar. Como que a gente, né, enquanto trabalhadores da filantropia e do investimento social privado, podemos ressignificar o debate do que a gente considera evidência? E eu acho que é legal a gente fazer um link com a mesa anterior, né, do que é evidência. E aí, se eu posso aproveitar, já que ninguém mais levantou a mão para fazer uma segunda? Tá. E aí, o segundo ponto, né, eu venho advogando já há algum tempo sobre a questão de comunicação da atuação empresarial por meio de um olhar para indicadores ESG há um bom tempo, e isso aconteceu por conta dos investidores, né? A gente fez isso para atender o mercado. Só que esse movimento, né, de comunicar as práticas sociais e ambientais que as empresas vêm fazendo não chegou até o consumidor final, que são peça fundamental para tanto mudar os modelos de negócio das próprias empresas, quanto o comportamento e o que estamos vendo aí, né, acontecer no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, como que a gente faz com que essa atuação socioambiental chegue ao consumidor final? Acho que assim talvez a gente demonstre de fato que é interesse do empresariado brasileiro e dos filântropos algum tipo de mudança sistêmica, né? É isso. Quem se habilita a responder? Temos duas perguntas aí, então, né? Uma sobre evidências, como é que a gente conecta e discute de fato o que é evidência, e a segunda sobre a comunicação, né? Nosso posicionamento de levar isso. Difícil, né? Eu acho que não tem a receita do bolo, não. Mas eu acho que, estando dentro da corporação, o que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa falar a língua das empresas, né? E falar a língua das empresas significa traduzir esse impacto. E traduzir esse impacto significa, assim, que mudança que eu desejo. A maioria das empresas tem elaborado as suas estratégias ESG. A Anexa também fez a dela. E a nossa estratégia ESG é gerar renda, aumentar a empregabilidade, capacitar as pessoas para aumentar a empregabilidade. O IDES está nos ajudando a criar a nossa linha de base. Porque eu tenho programas de capacitação que eu já venho executando há mais de 5 anos. Mas eu, de fato, gerei empregabilidade? Porque eu converso muito isso com a minha equipe, tenho conversado muito isso com o IDES. Tá bom, a gente capacita para quê? Então, é onde nós queremos chegar. Então, eu vejo que a evidência é exatamente essa. A evidência é, se eu quero gerar, se eu estou capacitando, eu capacito para quê? Aonde eu quero chegar? Se eu tenho essa resposta, porque eu acho que a gente precisa ter a resposta. É capacitar para formar novos líderes políticos? Eles estão virando líderes políticos? Se eu estou capacitando para a empregabilidade,
eu estou gerando empregabilidade? Então, para mim, a evidência é esse impacto. É medir, é mensurar e acompanhar esse impacto. Porque senão fica a capacitação pela capacitação. E nada contra capacitar, né? Eu falo isso muito com a equipe. Não é que a gente não tenha, a capacitação é o meio, ela não pode ser o fim. A gente capacita para algo. E aí a gente tem que ter muita clareza, e a nossa evidência precisa ser essa. A evidência e o resultado esperado, o impacto esperado, é, de fato, a empregabilidade. Obrigada. Você pode falar sobre a questão da comunicação, Frineia? Segunda pergunta. Ok, mas eu quero só dar uma pontinha de pitaco Fique à vontade. sobre essa questão. Por que é importante essa questão da evidência e o que é evidência? Na verdade, quando a gente trabalha com essa questão da linha de base e você define os seus indicadores vão te mostrar a evidência que você quer. E é por isso que é tão importante a gente, toda vez que vai fazer um trabalho de levantamento de informação, de metodologia para monitoramento e avaliação, é tão importante você ter a tal da linha de base. Quais são os indicadores que você quer mensurar? Esses indicadores servem para o quê, na verdade? E, de novo, a gente tem que definir onde eu quero chegar e quais são os resultados intermediários. E, se a gente não tiver clareza da metodologia, a gente não tem clareza na evidência. Então, acho que parte muito da metodologia, né? Mas, de qualquer forma, deu para ver, né? Eu falo muito de ciência de metodologia porque, de fato, sem o embasamento científico, a gente não define também essas evidências. Mas, de novo, depende muito de onde, que a Cris falou, onde a gente quer chegar, né? Qual é o impacto positivo futuro. Aí, falando de comunicação, e como, né, eu trabalhei muitos anos com essa questão de relatoria e com outras formas de comunicação, a gente estava falando aqui da tradução. Tem uma regra que o pessoal de comunicação e jornalismo usa, que a gente deveria falar com todo mundo, como se a gente estivesse falando com uma criança de 11 anos. Assim, a gente garante que todo mundo vai entender, que todas as pessoas entendam. Eu acho que hoje a gente continua com já que a gente está falando de repertologia, tem uma verborragia. Tem muita informação e pouca comunicação, de fato. Então, a gente precisa transitar aí em mensurar também o tanto de informação que tem e se essa informação está impactando, está gerando o impacto que a gente quer. Minha percepção, porque aí eu não fiz mensuração disso, minha percepção é que não. Por exemplo, a questão de mudanças climáticas em si e mesmo a questão, vamos lá, de vacinação. O tanto de negacionismo que a gente teve nos últimos anos em relação a mudanças climáticas ou em relação à transmissão de doenças e tudo mais, né? Só para mencionar duas coisas. Isso tem a ver com a comunicação. Como que a gente está comunicando e para quem a gente está comunicando? A gente precisa traduzir melhor as informações. E mesmo a informação científica, o embasamento científico é importante, mas a gente não pode partir da premissa de que todas as pessoas entenderão o que eu estou dizendo. Então, a gente precisa fazer as traduções para quem de direito. Né? A Braulina estava falando isso. Né? O português é o segundo idioma dela, não é o primeiro. Então, eu preciso garantir que as pessoas estejam comunicando e usando os idiomas corretos, as línguas corretas. Eu vou dar um exemplo, que já foi uma crítica que eu fiz para o pessoal da ONU. Deve estar acabando, eu prometo, vou falar, né, mais rápido. Mas, enfim, a ONU não tem português como língua oficial. Mas o português é o quinto idioma mais falado no mundo. Tem alguma coisa errada aí, não tem, não? A gente não consegue, boa parte dos documentos que saem da ONU não chegam para o Brasil em português. Então, isso é um dos exemplos que a gente tem em relação a essa questão da comunicação. De novo, eu estou comunicando para quem, para o quê? Qual é qual é o resultado que eu quero, ou o impacto que eu quero promover com a comunicação? A gente precisa avançar muito. E quando a gente fala de relatoria, então, nem se fala. Um dos principais problemas da relatoria, vamos fazer aqui uma enquete. Quem aqui leu pelo menos um relatório inteiro de uma empresa dos relatórios de sustentabilidade de 2023, referentes a 2022? Levanta a mão, por gentileza. Você só leu o seu porque é da Nexa. Brincadeira. Você é da Nexa também? Ah, não. Então, tá bom. 3 pessoas levantaram as mãos. Quem lê os relatórios de ONGs, que não seja a sua? Melhorou um pouco, mas, mesmo assim, a gente não tem nem 25%
aqui dessa audiência. Isso significa o quê? Que a gente não está comunicando direito, mesmo com a nossa própria relatoria. A gente precisa criar formatos mais dinâmicos e inovadores de comunicar, inclusive, os nossos próprios dados. Eu vou parar de falar, senão eu falo mais que o homem da cobra lá da Praça da Sé. Excelente. Acho que a gente tem um tema para um próximo painel do ano que vem, viu? Que é falar sobre os relatórios aí de sustentabilidade, de impacto, porque é muito interessante essa provocação. Estamos no minuto final, então vou pedir para vocês serem bem breves aí, 30 segundos para cada um, fazer a sua consideração final. Por favor, Jonathan. Bom, acho que teve um ponto em comum importante nas 3 falas sobre a importância de construir uma cultura avaliativa, não somente no final dos processos, mas sim desde o início, para que a gente possa melhorar a tomada de decisão. Trazendo um pequeno próximo passo interessante nosso, né? A gente agora vai dar um passo à frente de conseguir fazer, durante o processo de avaliação qualitativa dos nossos alunos, de poder também ter uma resposta automática de um feedback instantâneo daquilo que eles estão nos reportando. E acho que isso vai em encontro de uma discussão importante, que a gente também teve uma fala sobre isso, sobre como que a gente consegue incrementar a potência das inteligências artificiais dentro, né, da nossa tomada de decisão. E, para concluir, acho que só